São 2 caminhos a percorrer hoje. Um deles, eh, veio, vamos dizer assim, da própria liturgia e que é para nos ajudar, para a gente começar, concluir e começarmos o ano com propósitos e que não seja mais um dia, né, e a gente entende que é significativo, é bom que tenhamos essas datas, né, mesmo que alguém possa dizer: "Mas é só uma virada de relógio". Mas exatamente, né, a gente aproveitar para que seja uma virada de vida também. Eh, Nesses dias, então, hoje ouviremos o trecho de Lucas, de da apresentação do menino Deus e a purificação de Maria Santíssima. É assim que chama o quarto mistério, né? Apresentação e purificação de Maria. Apresentação de Jesus, porque completados os dias, então ele também é levado para se apresentar. E a purificação é também, vamos dizer assim, uma, um gesto que se cumpria dos 40 dias, né? Isso ficou sendo muito observado durante muito tempo, a quarentena que a mulher cumpria. Ou seja, durante 40 dias, ela evitava sair, ficava em casa, e vivia esses 40 dias. E Maria cumpriu-se isso, 40 dias, sua quarentena, né? E ela foi para a purificação, ou seja, para que ela se tornasse de novo pura para conviver com as pessoas. E essa quarentena, e depois nós vamos celebrar lá na frente, no dia 2 de fevereiro. Primeira coisa, nós, ao ouvirmos o evangelho de hoje, a linha da obediência. Maria e lá está Jesus, né, eles estão cumprindo algo que é próprio de uma lei, mas eles cumprem. E é preciso que a gente compreenda isso, né, porque às vezes queremos desobedecer coisas humanas ou da igreja, né, e achamos que é isso, né, não, eu estou pensando a fé do meu jeito. Então, o exemplo de obediência. Mas vamos destacar a figura de Simeão, um idoso, já há muitos anos, e ele se apresenta ali. Ele estava vigilante, né? Ele tem o que nós chamamos de escuta interior. E ele vê mais do que os outros, porque espera mais do que os outros. Então, em Simeão, ele vive o significado bonito de esperança. Aquele que aguarda. E por aguardar, ele enxerga melhor. Muitas vezes a gente fica meio sem saber, né, esperar demais, isso pode gerar exasperação, perda de esperança. Mas no caso de Simeão, não. Ele descobriu, na verdade, o sentido de perceber melhor. Esperar fez com que ele percebesse melhor e descobrisse o tempo certo. Então a gente pode pedir essa graça. Dá-me a sabedoria da esperança. Não querer as coisas no meu tempo, do meu jeito, nas minhas aflições, mas que a gente saiba viver com o coração aberto, né? Ele rezará o que nós chamamos Nunc Dimittis. Muitos de vocês devem saber que a igreja todos os dias tem três orações evangélicas. A da manhã é a oração de Zacarias, Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou. A da tarde é a oração de Maria, o Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. E a da noite é o Nunc Dimittis. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme o prometestes ao Senhor, que é o hino de Simeão. Então, o Nunca Dimittis, ele tem uma perspectiva muito bonita. É a necessidade de levar Cristo a todos, mas sem perder a eleição. Sou escolhido de Deus, mas para levar a todos. E é importante isso porque celebrávamos anteontem São João Evangelista, o discípulo amado. Mas o discípulo amado não ousou disso, né? Não tomou isso como privilégio, mas como serviço. Ele que amava, que era muito amado por Jesus, ele fez isso um jeito de levar também amor às pessoas. Então, se a gente pegar as cartas de João, ele tem essa insistência no amor a Deus, né. Aliás, a primeira leitura de hoje é de João,
ele falará disso, né. Então assim, o que nós vemos através do velho Simeão? Juventude. Essa é uma coisa muito interessante. Um idoso jovem. E não do jeito que a gente usa hoje, né, porque às vezes as pessoas dizem: "Ah, sou jovem", mas aí atitudes imaturas, fazer coisas inadequadas à idade, ou coisas que experimentam limites que são inadequados, né. Às vezes a pessoa está querendo fazer coisas que: "Ó, não dá mais, né, você vai morrer, seu coração vai parar", né, e a pessoa está ali: "Não, mas eu sou jovem", né. Então não é esse o sentido, né, mas a juventude que vem do amor. Eh, um dos salmos diz, né: "Senhor, faça-me jovem como a águia". É interessante que não dá para saber, através da a águia, não dá para saber a idade dela. Você vê pelo tamanho, mas qual a idade, né, sempre jovem como a águia e sempre voando muito alto como a águia, né. Então, essa é a juventude, né, de estar sempre alto, ou seja, tocando o coração de Deus, e a jovialidade vem do amor a Deus. Então nós somos jovens, porque quando descobrimos que somos amados e que estamos amando, aí sim seremos sempre jovens, né. Então assim, nós vemos que aqui está o velho Simeão, a esperança o torna jovem e o fato dele esperar em Deus o faz muito jovem, né. Também aqui vemos que Cristo aparece como uma chave para todas as coisas. Quando o velho Simeão está diante do menino, ele diz: "Aqui está aquele que há de ser a salvação para o povo de Israel". O menino da manjedoura torna-se o menino, o homem da cruz. E há algumas ligações muito bonitas, né, que não podem passar despercebidas. O evangelho diz: "O menino foi envolto em faixas". Quando Jesus morre, ele foi enrolado em lençóis. Então, o tecido da manjedoura se une ao tecido da cruz. E na Santa Missa, quando a gente usa o corporal, aquele pano menor que o padre abre para colocar o cálice, para colocar a hóstia, para colocar as âmbulas, e faz uma ligação direta com o pano da manjedoura e o lençol do Cristo, que é descido da cruz. Então, por isso essa ligação imediata, né? E a gente não pode rezar a missa sem um corporal, né? O corporal é para dizer: aqui está o Cristo, né? O madeiro da manjedoura se une ao madeiro da cruz. Então, essa ligação, a representação mais comum de Jesus é como o nosso que ali está, um menino de braços abertos, que nos recorda o Cristo dos braços abertos da cruz. Então, em todo o tempo, o Evangelho está sempre dizendo: o recém-nascido é aquele homem da cruz que nos salva, e de diversos modos, né? Assim, então, vemos a profecia de Simeão quando ele se volta repentinamente para a Nossa Senhora, né? Uma cruz, uma espada há de traspassar o teu coração. Aqui nós vamos entendendo que Maria começa a acompanhar Jesus em tudo, uma solidariedade, um amor. Não se trata apenas de uma dor afetiva, mas uma provação da fé. E Maria precisou passar por esse caminho. Ela não compreende tudo, mas ela permanece. O Stabat Mater, estava Maria aos pés da cruz, nós vamos rezar isso lá na Semana Santa, né? Stabat Mater Justa Crucem. Estava Maria aos pés da cruz. Começa aqui. Estava Maria ao lado do menino Deus. E vai permanecer ao lado de Cristo em todo momento da vida. Então hoje, quando ouvimos o nosso velho Simeão, né, o profeta que acolhe Cristo, que se alegra com a vinda do Cristo, né? E é tão interessante que o evangelho de hoje nos surpreende porque Maria e José estavam levando um par de rolas para fazer o que a gente chama de substituição. Então está aqui, ó, ao invés de deixar o menino, nós fazemos a doação dos animais, né? Mas o velho Simeão surpreende, porque ele pega o menino e apresenta o menino. Então Jesus, de fato, ele já se torna sacrifício, né?
Então, ao invés de dizer: "Não, tá bom, os as olhinhas estão aqui, a gente vai colocar", não, toma um menino. Então Jesus se torna sacrifício vivo desde o seu da sua apresentação no templo. Então também nós vamos, ao ouvirmos o evangelho de hoje, estarmos atentos a isso. Não temermos de sermos oferecidos por Deus. Não temer que Deus tome o que somos e nos coloque diante do altar dele. Depois também não temer isso, né? De aprender com o velho Simeão, esperar no Senhor. As esperas são angustiantes, a gente quer tudo no seu tempo. Os tempos atuais, se alguém demora a nos responder no WhatsApp, a gente já fica achando que está sendo rejeitado, que esqueceu, que está tratando com desprezo. A gente quer tudo muito imediato. Então, por isso também o velho Simeão, ele foi ver já no fim da vida, né? Foi ver no fim da vida. E ele teve a alegria de ver o Cristo, de estar com o Cristo. Bom, o outro tema para nos ajudar, e não vamos alongar, esses dias estive lá com o texto de Maria e vi um livrinho desse, né? O pequeno monge arruma sua cela, né? Eu falei assim, bom, deve ser alguma coisa interessante, né? E aí foi muito mais do que interessante. Aí dei para uma pessoa, depois até pedi desculpas. Olha, eu acho que eu, sem querer, te chamei de bagunceira. Não é isso não, viu? Então, na verdade, foi um presente para dizer, olha, eu achei interessante. Depois que, à medida que eu fui lendo, o livro é muito, muito bom. Liguei para o texto de Maria e falei assim: "Olha, tem um livro aí para vocês mandarem por consignação". "Não, padre, só pegou os 2 últimos". "Ah, tá bom". Mas aí eu pedi, falei assim: "Olha, quando puder pede lá para Vozes para ter mais". Mas esse livro, e aqui faço não a apresentação do livro, mas algumas indicações. Eh, Ele vai propor um cuidado de caminhar buscando ordem nas coisas na vida, né. É de fato assim, na vida espiritual, eh, já sou diretor espiritual há muitos anos no seminário, né, e o que que a gente diz? Pela bagunça ou pela ordem, a gente sabe se a pessoa está bem ou mal espiritualmente. Então, de fato, se você entra, né, entrei uma vez no quarto de um seminarista e diz: "Cara, você tá mal, né?" Disse: "Não, cara, eu tô bem." Disse: "Não, tá mal. Olha a bagunça, pelo amor de Deus, né, calça para um lado, roupa para o outro, livro." E, nossa, mas assim, eu fiquei surpreso, falei assim: "Caramba, isso aqui é um passou um tsunami aqui, né." E disse: "Não, mas padre, está tudo em ordem." Não está. E de fato, a gente foi conversando e fomos entendendo isso, né. E, enfim, mas é para dizer, quando tem desordens vistas, a desordem interior é muito maior, porque é o transbordamento que nós somos, né. A desordem pode vir como sintoma, inclusive de preguiça, né, a pessoa não colocar ordem nas coisas, deixar as coisas do jeito que estão, né. E isso vai acumulando, vai acumulando. Tem um livro desses que ficam aí na porta da igreja, A Virtude da Ordem, também nos ajuda nisso, né. Depois, Aprender a Descansar. É interessante que uma das dicas desse livro, Aprender a Descansar, é: coloque em ordem. Ele tem uma dica surpreendente, né. Ao invés de você ficar só com as coisas na cabeça, escreva listas, porque isso ajuda. Às vezes você está com um negócio assim: "Ah, eu tenho que comprar pão." Aí você saiu de casa com esse negócio. Esse negócio fica na cabeça. Aí a pessoa vai se "Caraca, estou esquecendo alguma coisa, estou esquecendo alguma coisa." Isso vai gerando cansaço. Se ela tivesse escrito, será que eu peço: "Ah, eu coloquei na lista, ah, o pão, né, pô, deixa eu comprar o pão." E outro problema da desordem, né, porque quando a gente está exaurido com essas coisas de penduradas, né, que a gente pode pensar assim que a desordem é como um computador que você abre muitos programas ao mesmo tempo. Aí de repente você está assim, o computador está lento, o que que é? Aí quando você vai ver, tuf, você tem lá 20 janelas abertas, né. Hoje que a gente não quase não usa, eh, usa celular, computador. Mas eu me lembro que um bispo disse assim: "Meu celular está muito estranho." Falei assim: "Ah, posso, o senhor quer que eu olhe para o senhor?" "Quero." Aí quando fui ver tinha 20 aplicativos abertos, né. Ele foi abrindo, 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 aí
hoje os celulares resolvem isso de outro jeito, mas há uns 5, 6 anos atrás não. Aí tinha aquela opção de coisa aberta, eu fui fechando, 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 fechando. "E agora?". "É, agora tá melhor". Eu disse: "Olha, é porque toda vez que eu abro, você tem que lembrar de fechar". "Ah, eu não sabia", né. Então ele foi abrindo, enfim. E aqueles que usam localização então, aí pronto, deixa mais lento ainda. Então uma das dicas é essa, lista. Depois, a gente está atento a ou seja, não abrir muitas coisas ao mesmo tempo. Então deixa eu anotar aqui, deixa eu colocar ordem, né, isso ajuda muito. Mas esse livro começa com uma história, que eu não vou relatar aqui. Mas ele diz assim: "Eu acordei durante a madrugada, tropecei em umas coisas e eu não sabia, né, depois fui ver que a minha cela estava bagunçada". Então ele diz assim: "Por onde começar? Por onde começar?". Que aqui acho que hoje temos hoje, amanhã e depois, por onde começar. E depois continuar, tá bem? E tem coisas que a gente não vai conseguir, né. Eu costumo dizer, vocês já me ouviram dizer, que cozinha parece ser a criação de Deus, né. Deus criou todas as coisas, descansou no sétimo dia, mas a criação continua, né. Então cozinha como que é? Você faz o almoço, lava tudo, guarda tudo. Quando você termina, você me diz: "Estou com sede", vai lá e pega um copo de água, começa tudo de novo. Lavar copo, guardar copo. Então eu deixo o copo lá dentro da pia, aquele copo chama mais 20 e pronto. Então é uma ordem da criação, né. Então a experiência da criação repete-se na cozinha da gente, né. E às vezes não tem o sétimo dia do descanso, né. Sobretudo as mães vivem isso, não tem o sétimo dia do descanso, tem que ter, viu. Então, para organizar, não é simplesmente transferir coisas de um lado para o outro. Não sei se você sabe, mas uma das regras de organização, vamos dizer assim, do pessoal, é esconder coisas, né. Então por isso que enche de armário, o pessoal, olha, o último caso você enfia para dentro do armário, a casa parece organizada, né. E rezar para ninguém abrir uma gaveta, né. Porque se abrir, vruf, né, aí pronto. Depois, cuidado com as pilhas, que a gente começa a empilhar coisas. Empilha, 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 e depois aí, o que que eu faço com essas pilhas? Quem que está no início dessa pilha? Quem depois faz muitas coisas, tem sensação de trabalho sem transformação real. A gente tem que cuidar disso. Então, as coisas que a gente vai organizando, a gente tem que dizer assim: deixa eu organizar isso aqui para ir vendo as coisas acontecendo. Arrumar sem critério não gera ordem, apenas muda a bagunça de lugar. Então, a gente tem que ter critérios. Quando eu estive na Nossa Senhora da Conceição, nós pegamos o arquivo da paróquia, né, eu chamei um jovem e ficou 3 meses. Primeira coisa, inventariar, o que tem aqui? Isso, 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 e aí começamos a desinchar os documentos. Agora, como é que a gente vai organizar isso? Aí criamos os códigos para separar em caixas por cor, maços e numerar cada documento. Pronto. Então a gente tinha um método. Então, qual que é o método? A gente precisa. O que é da cozinha vai para a cozinha. O que é de, sei lá, de material de vamos concentrar em tal lugar. Então, a gente precisa fazer um levantamento e na hora que a gente faz o levantamento, a gente descobre coisas que não precisa guardar. Então, ter um critério para isso. As caixas fechadas, ter cuidado com isto. A desistência não por preguiça, mas por falta de plano. A gente desiste de organizar as coisas porque não faltou planejamento. Essa experiência revela para nós algo profundo. Não sabemos apenas como arrumar coisas, mas como arrumar a vida. Então, na verdade, arrumar coisas trata-se de arrumar a vida, porque aí a gente começa a ter critérios de coisas que são necessárias e outras não. Uma pergunta: guardar tudo ou jogar tudo fora? Isso é um dilema, né, é um falso dilema. Então, a gente tem uma experiência de pessoas que acumulam, mas que aproveitam.
Às vezes as pessoas pensam assim: Não vou jogar fora", mas depois sabe aproveitar isso, né. Então isso se tornam meios da pessoa se expressar. E diferença essencial: acumular sem ordem e guardar com sentido. Porque às vezes fala assim: "Ah, vou guardar essas coisas aqui". Tá bom, mas você está apenas acumulando ou você está guardando de um jeito que depois você tem acesso? Porque algumas vezes a gente compra de novo o que a gente já tem. "Ah, vou comprar fita crepe", e tinha fita crepe, porque estava guardado sem sentido. Então, a gente tem que ter cuidado para não transformar isso numa espécie de nostalgia. "Ah, vou guardando, vou guardando". Eh, Normalmente os nossos pais, né, às vezes eles querem guardar para aproveitar depois, né. "Ah não, não vou jogar isso fora, pode ser que seja útil". Meu pai fez isso demais, então deu um maior trabalho, assim. Não deu trabalho porque era muito organizada a coisa que ele acumulou, né. Mas enfim, isso vem às vezes da escassez, né. A pessoa fala assim: "Não posso jogar fora porque e se precisar", né. E e é interessante isso, né, porque, são pessoas de um tempo em que as coisas faltavam. Hoje as pessoas jogam facilmente coisas que poderiam ser guardadas ou mesmo reutilizadas, né. A fuga disfarçada de organização. Então, o que que pode acontecer também? As pessoas que vão guardando as coisas, mas no fundo está fugindo de enfrentar, colocá-las em ordem. Então é preciso que a gente cultive. Aqui vem uma coisa interessante. A ordem das coisas vem da maturidade. A pessoa tem que ser madura. Não é simplesmente uma escolha estratégica. Trata-se de um amadurecimento da pessoa. Saber lidar com as coisas, né, com as próprias emoções, né? É interessante que hoje a gente vê muito na internet pessoas que acumularam revelando doença. Outro dia vi na internet uma senhora que acumulou até o teto, um negócio impressionante. Foram 5 caminhões de lixo retirados dali. E no final de todo o processo que esse jovem está realizando em São Paulo, ajudando essas pessoas, a mulher quis voltar de novo. E as pessoas comentavam dizendo: "Ela precisa de ajuda". E é verdade, né. A pessoa vai acumulando porque ela precisa ter seguranças. E a pergunta é: que tipo de segurança estou buscando quando eu não desfaço de certas coisas? Isso então exige de nós, maturidade e discernimento. Ele cita um provérbio muito interessante, né: "A grama não cresce puxando". A grama não cresce puxando, senão a gente sai destruindo, né. Cada pessoa tem seu tempo, mas que exige uma disposição interior, não só a técnica, né. Eh, Vou contar uma coisa para vocês, né, eu já passei por muitas paróquias, né. Na minha cabeça, Santíssima Trindade, depois Imaculado Coração de Maria, sim, o Santuário Sou Bom Jesus, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Conceição, passei pela Santa Teresinha, essa é a sétima, né, na minha vida. Então São Tiago Maior, também passei por São Tiago Maior, então oitava. E coisas impressionantes, né, coisas que eu coloquei em ordem, o pessoal eu falei assim: "Meu Deus do céu, não acredito", né. E quando a gente volta lá, tá do mesmo jeito, né. Eh, com o tempo fui entendendo que tem coisas que não é só, fazer, a gente tem que ver se o pessoal entende e depois a gente vai ficando velho, fala assim: "Olha, eu sei que vai voltar a fazer como era antes". Fazer o que está na hora. São Bento diz isso, né, viver o tempo presente. Trabalho é aquilo que devemos fazer com todo o nosso empenho e naquele momento. Pego a frase de São José Maria Escrivá: "Faz o que deves e está no que fazes. Faz o que deves e está no que fazes". Eh, Tem gente que está numa coisa, São Pedro faz isso, né. Jesus falou assim: "Vem comigo, Pedro". E ele? Apontando para João, e ele?
Não importa, Pedro, fique comigo, ele vai ficar por aí, né. Então a gente tem isso, né, a gente tem uma tendência de não fazer bem o que está fazendo e olhar o que o outro está fazendo. Então, faz o que deve estar no que fazes, né. Organizar como exercício espiritual. Então, a nossa organização, ela tem que ser um exercício de espiritualidade. A beleza das coisas é necessária para a vida da fé, para a vida da fé. Ou seja, quando a gente for botar ordem nas coisas, pensemos que isso é um exercício espiritual. As panelas bem lavadas, a ordem dentro dos armários, vasilhas de plástico sem gordura, né, ou sem aquelas marquinhas de se estão mal lavadas, né, copos, né, no seminário a gente olhava assim, se o copo as gotinhas ficavam presas, o reitor lá dizia mandava: "Lava de novo, tá cheio de gordura", né, então lava os copos, né. Então, é preciso que a gente entenda isso como um caminho espiritual. A desordem, a falta de alinhamento, tudo isso é reflexo de que a coisa não está bem. Então, a ordem não nasce da pressão, mas de uma decisão interior. E a última coisa que podemos deixar registrado para hoje é ter cuidado com o que a gente chama de escassez do tempo. Nós justificamos as nossas desordens. Eu estou falando assim, parece que é só para colocar ordem nas coisas, né? Arrumar a casa a partir de hoje. Mas se trata também de tudo: ordem na oração, ordem no modo de se relacionar com as pessoas, né? Até mesmo o jeito de falar com as pessoas, né? Tem gente que, quando vai conversar com alguém, está sempre criando perturbação, já perceberam? Quer ver uma coisa que perturba as pessoas? Chegar perguntando. Há pessoas que não sabem relacionar você perguntando. Isso é falta de ordem. Já chega, isso daqui, e aquilo, não sei o que lá, não sei. Então, padre, pelo amor de Deus, né? Padre é perturbado sempre, né? Ninguém sabe chegar, bom dia, padre, o senhor está bem? Padre, olha, coisas boas estão acontecendo, né? As pessoas não sabem relacionar, né? E isso acontece também entre as pessoas. E aí parece que a gente está sempre participando de um inquérito policial, né? Isso e aquilo, não sei o que lá, né? Então, ordem também nisso, né? Ou seja, ter um modo de se relacionar elegante. Nós, infelizmente, desaprendemos isso na escola e na família, né? As pessoas não são mais finas, não sabem receber pessoas em casa, não sabem conversar com as pessoas, falam muito alto, não sabem ser gentis. E é preciso, né? Isso aqui não se trata de frescuragem, nem muito menos de coisas relacionadas a uma vida burguesa. É vida espiritual, é vida espiritual. Não dá para pensar um santo translocado, né? Um santo que já chega, parece que está destruindo tudo pelo caminho. Não é próprio dos santos, né? Então, a ordem das coisas. Certamente quer ser santo, então comece pelas coisas. São José Maria Escrivá insistia muito nisso, né? Se não está bem espiritualmente, engraxa todos os dias teus sapatos. Começa limpando os teus sapatos, né? Eu já não tenho nem sapato para limpar, né? Hoje é tudo tênis. Então limpa teu tênis, lava teu tênis, né? Então se nós andarmos isso, né, bem arrumados, né? E cuidar, né, para que de fato não seja só algo externo. Porque se ficarmos na organização só externa, pode ser até doença. E como que a gente descobre que é doença? Quando começa a perturbar o outro. Quando a ordem das coisas é só para encher a paciência dos outros. Mas quando é para facilitar a vida, tornar o ambiente mais bonito, tornar a vida mais leve, pronto. Então isso é sinal de espiritualidade. Amanhã nós tomamos um pouco isso, mas vamos também pegar nossa querida mãe. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto meu coração. É o Salmo 56, e a gente vai pedir a ajuda de Maria para que a gente possa também começar bem o próximo ano.
Então chegue em casa hoje, quem puder, faça uma inventariação, aquele armário que você não quer enfrentar, começa com um só, não começa pela casa toda não, que não dá certo, tá bem? Vez ou outra eu uso o critério, já tem um tempo que eu não uso essa roupa, então ela não é mais minha. Tem umas coisas aqui guardadas que tá um presente, mas tá aqui parado, não tem sentido, né? Então tá na hora de passar para frente, né? Ou dar um destino, então começar a fazer isso, né? E outra, né? Coisas velhas, surradas, estragadas, não fazem bem, não fazem bem. Então não fica com essas coisas velhas guardadas, porque só serve mal, produzem mal à alma. Vamos pedir a Nossa Senhora. Imaginem comigo que a casa de Nossa Senhora deveria ser um brinco, né? Não foi ela que fez uma túnica sem costura para o filho? Sem costura. Imagina que Nossa Senhora ficou tecendo, 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 sem passar uma linha de costura. Uma túnica inteira, uma roupa inteira, sem nenhuma costura. Muito exigente. Mas olha o carinho de Nossa Senhora com o seu menino, né? Menino não, já homem, né? Tanto é que quando Jesus foi para ser preso e morto, ela estava usando essa túnica sem costura. Então Nossa Senhora cuidou de Jesus até quando ele já era homem. Então, esse jeito de Nossa Senhora também nos ajude a termos o cuidado com nossa casa. Que seja a casinha lá de Nazaré, de Belém, como de Maria, seja também a nossa casa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos comunicasses nessa meditação. Peço ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém.